Olá, amigos do canal, bem-vindos! Mais um vídeo do Dicionário do Investidor. Saiu o relatório de maio, isso mesmo, maio, é porque o BTRA é um dos últimos a anunciar proventos no mês, durante todo o mês de junho, então saiu agora o seu relatório de maio. Vamos dar uma olhadinha nesse relatório. Primeiro eu quero mostrar para vocês como é que está a situação nos indicadores. O preço está R$ 82,00, valor patrimonial R$ 103,32, que dá um dividendo, que dá um PVP de 0,78. O último provento foi de 70 centavos, que dá um dividend yield nesse valor de 0,85%. Você pode notar aqui que o dividendo dele vinha pagando em termos de 90, 94, 94 e caiu para 70, diminuiu 24 centavos o provento. Essa é a dúvida que eu quero tentar esclarecer aqui no relatório gerencial do mês de maio aí do BTG Agro Terras, ou Terras Agrícolas, BTG Pactual Terras Agrícolas. Vamos dar uma olhadinha? Ele é um fundo de investimento imobiliário de terras agrícolas, ele não é um FIAGRO. Um dia eu vou fazer um vídeo com as diferenças entre os dois, apesar que eu já vi postagens no Instagram bem interessantes. Aqui ele fala sobre os objetivos, a taxa de administração é bem razoável, vocês estão vendo aí, ó, 1,2% ao ano, é uma taxa bem razoável mesmo, e tem ainda uma taxa de performance de 20% sobre o que passar IPCA mais 4. Então também tem uma taxa. Eu acho que ele não tem passado isso, não tem superado isso, então não tem pago taxa de performance. Já temos aí 6 ativos na carteira. Desses 6 ativos aí, tá dando os contratos são 100% atípicos. Vamos aqui sobre comentários do gestor. O rendimento anunciado pelo BTRA referente ao mês de maio foi de 70 centavos por cota, representando um dividend yield de 8,2% ao ano aí. Sobre o valor da cota de mercado ao final do mês, e 8,1% sobre o valor patrimonial, acumulado de 0,61 por cota de resultado. Então, eles têm um resultado de 61 centavos a distribuir ainda no fechamento do semestre. Os rendimentos foram integralmente distribuídos no dia 30 de junho, seguindo a política de distribuição do fundo. Em consoante aos fatos relevantes divulgados ao mercado a respeito da existência de um pedido de recuperação judicial pelo Milton Cella e Resori Celas, produtores detetores do uso da superfície da fazenda via Mancel, e processos movidos pelo credor do Milton Cella, questionando a eficácia da aquisição da fazenda via Mancel pelo fundo, o administrador e a gestora assumiram o compromisso de manter os cotistas do mercado informados a respeito da evolução dos fatos. Isso é óbvio, tem que fazer mesmo, por meio de fatos relevantes ou comunicados ao mercado. Eu quero que eles assumam o compromisso de resolver o problema. Em função desse cenário, a gestora optou por seguir uma estratégia mais conservadora e reteve 24 centavos por cota. Está aí da onde, por que o rendimento caiu. Em vez de pagar 94 centavos, eles seguraram 24 centavos e pagaram só 70, por conta dos rendimentos a serem distribuídos em maio. O empreendimento foi adquirido em agosto de 2021 e a operação de sale e leaseback representa atualmente 23% da receita contratada. Então, por isso que o rendimento caiu de 94 centavos para 70 centavos, porque eles seguraram aí 24 centavos de rendimento. Aqui fala sobre o cenário macroeconômico, a estratégia do gestor. Vamos dar uma olhada na estratégia do gestor? O BTRA é um fundo de investimento imobiliário com o objetivo e aquisição de terras agrícolas produtivas localizadas nas principais regiões do território brasileiro. A estratégia de investimento é perseguida e executada inicialmente através de aquisição de imóveis com compromisso de compra e venda, em que, quando necessário, os pagamentos são condicionados ao cumprimento de determinadas condições precedentes que são de praxe de operação de natureza, tais como como a baixa de ônus, agravantes existentes e matrículas à época de celebração do CVV. Após o cumprimento de tais condições, é feita efetivamente a escritura definitiva de compra imóvel. Eles estão explicando aí o que eles fazem. As aquisições realizadas pelo BTRA podem incluir a possibilidade de recompra da propriedade do imóvel em favor do antigo proprietário, mediante o pagamento intermediário de prêmios de opção de recompra ao longo da vida do contrato.
O exercício dessa opção de recompra do ativo só tem efeito se o produtor tiver 100% adimplente nos pagamentos anuais dos prêmios, de acordo com as regras e a mecânica ajustada para cada um dos casos, e de acordo com a estratégia traçada para cada um dos ativos. O racional econômico por trás dessa estrutura é alinhar os investimentos de longo prazo entre o BTRA e os produtores rurais. Esse formato de operação, em que o produtor rural vende sua terra, mas continua a explorá-la economicamente, permite que o produtor pague as dívidas com fornecedores, dívidas de financiamento, safras, investindo em maquinário e tecnologia e aumentando assim a sua produtividade. Ressaltamos que em todas as operações realizadas pelo BTRA são norteadas pela lisura e rigidez de uma espera nos ambientes do mercado financeiro e de capitais, com atendimento integral a todas as novas resoluções, instruções aplicáveis e com os melhores padrões de diligências para a proteção de recursos dos seus investidores. Contudo, inclusive com assessores legais e consultores externos para a análise de riscos relacionados. Estou justificando aí o injustificável, porque o que aconteceu realmente foi um erro muito grave. A fazenda Viamacel. Com o objetivo de garantir a transparência aos investidores, faremos um breve retrospecto dos tais fatos do contexto, elencando os principais acontecimentos até o momento. Adicionalmente, esclarecemos que informações relativas à estratégia da administradora e da gestora na condução do caso, que não estejam sujeitas a obrigações de divulgação de informações, serão divulgadas à medida que não prejudicarem os interesses do fundo. Através do fato relevante divulgado em 16 de 8 de 2021, a administradora firmou celebração de compromisso de compra e venda objetivando as aquisições dos imóveis, a Fazenda Viamacel, pelo montante de 81 milhões de reais. De acordo com a operação concebida, o BTRA adquire a propriedade dos imóveis e subsequentemente otorga o direito de uso da superfície dos mesmos, mediante pagamento de remuneração devida anualmente a ser paga em 2 parcelas semestrais de forma antecipada pelos próprios vendedores, por meio de contrato pelo prazo de 10 anos, para que os vendedores possam seguir explorando os imóveis no desenvolvimento de suas atividades agrícolas, conferindo-lhes a opção de recompra que poderá ser exercida ao fim do prazo por um preço pré-definido comercialmente. Importante assinalar que antes da celebração do CVM, para realizar diversas diligências com auxílio de assessores externos especializados e acesso a diferentes bases de dados para levantamento de eventuais ônus e agravantes que podem recair sobre o imóvel, assim como apurar a existência de eventuais processos judiciais. Então, eles buscaram para saber se tinha algo. Nesse contexto, foi constatado, olha só, constatada a existência de algum ônus e agravante recaindo sobre as matrículas do imóvel, decorrentes de dívidas e contraídas pelos vendedores. Então, eles tinham já constatado isso. Por que prosseguiram com a compra? Diante dessa contestação, a administradora e a gestora tiveram cuidado de negociar com os vendedores uma estrutura de pagamentos que permitisse a quitação de dívidas que oneravam as matrículas, a fim que fosse possível proceder com devida outorga na escritura de venda. Ou seja, deu dinheiro para o cara e falou, agora você vai lá e paga a sua dívida. Aí eu continuo aqui. Ajustou-se quase 80% da parcela inicial do preço a ser paga para a aquisição dos imóveis por ocasião do contrato de CCV. O montante de 64 milhões seria utilizado para pagamento de dívidas averbadas da matrícula. Dessa forma, a lavratura da escritura de compra e venda definitiva e desembolso de recursos residuais, no valor de 17 milhões, somente ocorreria posteriormente à baixa dos ônus do agravante. Então, eles sabem que compraram uma terra que tinha ônus e agravames. Sei lá como é que pronuncia isso. Assim, no dia 16 de 8, o BTRA recebeu a assinatura de compra e venda com os vendedores, promovendo a publicação do fato relevante, notificando a aquisição dos imóveis nessas datas, mas não tinha feito a escritura. Após extensa diligência, seguindo os termos, foi estabelecido o pagamento de uma parcela inicial de 64 milhões,
sendo que o valor de 49 milhões seria destinado ao pagamento das dívidas bancárias e comerciais em nome dos vendedores, para que fosse baixo em ônus agravames, registrado em matrículas do imóvel conforme documento comprobatório. Uma vez cumpridos os trâmites para baixar o ônus e os agravames, constatamos das matrículas dos imóveis, em 10/12, foi otorgado a escritura de compra e venda dos imóveis e celebrou-se a venda dos contratos, sendo que parte substancial do saldo remanescente, 17 milhões, acabou por ser utilizada para compensar remuneração devida ao BTRA em virtude do contrato de DRS em fazer de ter determinados custos transacionais enquanto, poxa, caro, hein? Em parte substancial ficou retida para o cumprimento de determinadas obrigações devidas pelos vendedores. Então, tudo que o vendedor recebeu já ficou detido. A partir de junho de 2022, a administradora e a gestora tomaram conhecimento que foram observar o disposto da legislação aplicado no juízo da terceira. Agora eles vão tentar falar mais difícil para a gente não entender. Havia proferido decisões declarando fraude na execução dos imóveis em 3 processos de execução movidos pelo credores do vendedor, determinando ainda a penhora dos imóveis em favor do credor para a satisfação dos créditos detidos contra os vendedores. As decisões fundamentam primordialmente no fato que o credor em causa promover averbações premonitariamente às matrículas dos imóveis antes da outorga da escritura e compra dos imóveis. Vale ressaltar que essas decisões foram tomadas sem observância com os trâmites legais devidos, pois não houve qualquer decisão para intimar o BTRA para manifestar-se a respeito do pedido da declaração de fraude à execução. No momento da assinatura do CVC, que é um compromisso de compra e venda, gente, não é uma escritura. Quando celebrado do negócio jurídico, não consta na matrícula qualquer averbação premonitória feita em nome do credor em questão. As decisões em questão não levavam em conta que parte substancial do valor pago após a assinatura do CVC foi destinada à liquidação do passivo em nome do vendedor, reduzindo sensivelmente a dívida dos vendedores, reforçando a boa-fé do BTRA. Conforme diligência realizada na época da assinatura do contrato de compra e venda, os vendedores dos imóveis dispunham de patrimônio considerável para fazer frente às dívidas remanescentes, incluindo aquelas cobradas pelos credores em questão, batendo um total de 21 imóveis rurais, que totalizam 15 mil reais. Então, eles já sabiam que esse vendedor, que era o novo inquilino deles, era um cara todo devedor. Todo devedor. Na prática, essas decisões, que ainda não são definitivas, têm cordão de tomar sem efeito a aquisição de imóveis em relação apenas a esse credor específico, permitindo que ele pudesse penhorar bem a satisfação das dívidas cobradas dos vendedores, mas elas não impactam a validade e a existência da compra e venda dos imóveis, sendo que certo que referidos bens permanecem devidamente registrados em nome do BTRA, conforme expressamente. Gente, eu não sei de quem é essa terra. Chegou um ponto aqui que eu realmente não sei de quem é essa terra. E dizer que não houve anulação do negócio jurídico de compra e venda firmado pelo BTRA e os seus vendedores. O negócio existente é válido, mas não tem eficácia nesse momento. É válido, mas não tem eficácia. Interessante. Nesse momento, apenas com relação a esse credor no âmbito de ações e execuções promovidas. Então, provavelmente, o fundo vai ter que pagar esse credor, né? Para poder ficar com a terra. Diante disso, a administradora e a gestora engajam os advogados externos para atuar em nome do BTRA para que seja preliminarmente declarada a nulidade da decisão judicial que declara fraude à execução dos imóveis. Ou seja, pelo que está declarado, a terra não é do BTRA, determinando a sua penhora. Tá? É do BTRA, mas vai ser penhorado, tendo em vista que sua decisão foram tomadas sem prévia manifestação do BTRA, em claro carceamento de defesa. Em seguida, os advogados engajados a atuar em nome do BTRA representam manifestações das execuções movidas pelo credor.
ainda não houve qualquer decisão tomada a respeito dos argumentos apresentados pelo TRA com a respeito da inexistência. Pessoal, já está ficando até chato, né? O que vale ressaltar aqui, é que a gente está tendo é que realmente o credor entrou em recuperação judicial, assim não pode ser penhorado os imóveis, porque o negócio deu andamento, então não pode ser penhorado nenhum, mas o imóvel é do fundo, o fundo agora ele tem esse tempo enquanto ele está sendo julgado em recuperação judicial e antes de entrar em falência. O fundo tem esse prazo aí para poder comprovar juridicamente que é dono do imóvel. Aí aqui agora eles falam um pouquinho sobre as outras terras também, a situação, o grupo Rendes, ele começa a falar um pouco dos outros grupos, porque agora a gente quer saber um pouco mais, o Rui Prado, o grupo Rui Prado produz tipo de grãos, que agora vai que tem outro aqui também que está querendo dar golpe, né? O grupo Júnior, e eles estão trazendo eles. É aqui mais ou menos como é que são as alocações. Esse locatório aqui, que era o Milton Sela, era uma senhora fazenda, o cap rate era de 11%, um dos cap rate mais altos aí de retorno, mas vocês têm que lembrar que esse cap rate é o aluguel mais o direito de recompra que eles pagam, né? Por isso que é tão alto esse aluguel. Temos aluguel aqui da Fazenda Júnior que chega a ser 13% de cap rate ao ano, em contratos de 10 anos. Então, todos os contratos de 10 anos, isso foi o que eles apresentaram. E aqui está a questão de renda por portfólio, quanto é que vende cada um. Você pode ver que 24%, eles falam 23%, no relatório está 24%, é a Fazenda Milton Sela, que significou aí da receita mensal por ativo aí, significou 0,24%. Então ele teve uma receita mensal até razoável. Vamos olhar aqui como é que está o fechamento do semestre, que isso é interessante. Vocês podem ver aqui que o rendimento distribuído versus o total está em 91%. Então, o próximo rendimento de junho, se ele receber normal desse aluguel, ele vai distribuir os 94 centavos mais pelo menos os 4% de rendimento aí a mais. Então, o próximo rendimento para ele cumprir a entrega dos 95%, se a fazenda contribuir, pagar o seu aluguel, vai vir um rendimento acima de R$1 para o fechamento. Então, vamos esperar para ver, porque quando a gente vê aqui o acumulado, ele teve um resultado de 4,80 e distribuiu 4,38. Ele só pode segurar, vamos dizer que o próximo seja 90, ele pode segurar bem menos, ele vai sim um bom rendimento aí para fechamento do semestre. Vai ser um bom rendimento aí para fechamento do semestre, deve entregar um rendimento maior aí no próximo. Porém, eu não vejo uma situação muito boa, não, porque essa fazenda está na justiça e vamos ver o que a justiça decide. Então, não vejo com bons olhos nesse sentido. Mas, tirando isso, trouxe aí mais alguns esclarecimentos no relatório gerencial de maio. O vídeo ficou longo, mas mesmo assim vou agradecendo a vocês, vou pedindo para deixar aquele like, se inscrever no canal. Quem ainda não é membro do canal, seja membro do canal e tenha acesso a vídeos exclusivos lá. Muito obrigado a todos e até a próxima.